Convidamos a vocês que reflitamos sobre um assunto que Deus tem colocado em meu coração a respeito do cartão de crédito de Jesus. Estava conversando com Jesus conversando comigo, e ele me disse que ele tem um cartão de crédito. Mas neste cartão de crédito dele, ele tem todo o poder. Ele tem o ouro, ele tem a prata, ele tem todos os carros do planeta, ele tem todo o dinheiro do planeta, todas as casas são dele, todas as empresas são dele, todas as pessoas são dele. Mas tem uma coisa que Jesus falou que ele não tem. Ele tem tudo. Tudo é possível ao Senhor. Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Mas nós queremos trazer uma certa reflexão a respeito do crédito de Jesus. Sabemos que existem pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, eles têm empresas, eles têm cartões de crédito, sabemos que funcionários também têm seus cartões de crédito, só que não se compara o limite de um cartão de crédito de um funcionário para um patrão, para um empresário. E existe empresário de sucesso internacional que o cartão dele é sem limite. Ele compra o que ele quiser, ele compra um carro de luxo, o cartão dele aprova um limite muito alto, uma casa, uma mansão. Por quê? Ele tem crédito com o banco. E onde ele passa o cartão, onde ele digita a sua senha, é aprovado de imediato. E é muito prazeroso quando nós também chegamos em um supermercado com a família, fazemos aquela compra para passar o mês, de tudo quanto necessita para o sustento da família. E passamos sempre aquele cartão, quando digitamos a nossa senha, transação aprovada, está liberado, pode levar. É muito prazeroso. Podemos parcelar às vezes que nós quisermos, que for por limite, que for por permissão do acordo da negociação. Mas a pergunta é, qual é o limite de crédito que Jesus tem em nossas vidas? Existem pessoas que têm um cartão de crédito com limite apenas de R$300. Outros têm um limite de R$10.000. Muito bom, nós temos, mas Jesus, qual o limite que Jesus tem no seu cartão de crédito para com a nossa vida? Porque nós encontramos aqui no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, que nos diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra que sair da boca de Jesus, ela não volta para ele vazia. A palavra de Jesus, ele trouxe à existência tudo o que existe. Se nós buscarmos um pouco do relato da criação do mundo, nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 1, Deus dizendo, haja, e houve luz. Deus dizendo, haja porção seca. Nós vemos a porção seca aparecendo, a terra. Essa terra que nós pisamos é a palavra de Deus concretizada. Se Deus falou, haja árvore frutífera, que dê semente segundo a sua espécie. Nós encontramos nas feiras, nos supermercados, frutas, verduras, legumes. Tudo isso nós podemos ver a palavra de Deus concretizada. Ele disse, haja árvores frutíferas, que dê semente segundo a sua espécie. E nós temos visto as árvores, pé de coco, pé de jaca, pé de goiaba, de maçã, de uva, tudo produzindo o fruto, a qual Deus dissera que haja árvore que dê semente segundo a sua espécie, que dê frutos. E houve frutos até hoje. Quando nós comemos, pegamos uma manga, pegamos uma jaca, uma melancia, uma banana, nós estamos vendo a palavra de Deus concretizada, porque ele disse, haja.
E aconteceu até hoje. Deus também disse, haja luminares, haja 2 luminares, um para governar o dia e outro para governar a noite. Está no livro de Gênesis, capítulo 1. E até hoje nós vemos o sol todos os dias aparecendo na expansão, clareando o dia, governando o dia, assim como Deus disse. Nós vemos a noite, muitas noites de lua cheia, nós vemos lá no meio das nuvens, aquela bola brilhante, a lua passando entre as nuvens, clareando o céu, clareando a terra. Por quê? Deus disse, haja luminares, um para governar o dia, outro para governar a noite. E o luminar que Deus criara para governar a noite é a lua. E até hoje ela obedece, até hoje o sol obedece. Deus também disse, haja seres vivos no meio das águas. Não dá para se imaginar a quantidade de peixe que se explora no meio dos mares. Navios pesqueiros, pescadores que vai com suas jangadas, com seus barcos, explorando os mares, os rios, e não cessa de produzir seres vivos no meio das águas. Os peixes não cessam. Por quê? Porque Deus disse, haja ser vidas. A água produz a vida. E até hoje nós temos visto boi, animal quadrúpedes, que Deus disse, haja animais quadrúpedes, haja aves. Nós encontramos passarinhos, pombos, voando sobre a terra. Isto é a palavra de Deus, concreta, realizando. Quando nós compramos carne de boi, chegamos no açougue, nos supermercados, encontramos as vitrines cheias de carne. Aquilo ali é a palavra de Deus, viva, concretizada, realizada. Assim como Deus dissera, haja animais quadrúpedes, o boi, o porco, o bode e outros animais, o cavalo. Nós encontramos sobre a terra o burro, nós encontramos o jumento, nós encontramos várias espécies de animais povoando a terra. Por quê? Porque Deus disse, haja. E a palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Imagina, essa terra que nós pisamos, Deus falou, haja, possa ser, que aconteceu. Nós pisamos nessa terra firme, os grandes edifícios estão apoiados nela, as árvores, o ser humano anda sobre ela. Que peso essa terra suporta, porque ela existe, está no controle do poder da palavra de Deus. Agora imagina, existem pessoas que ouvem a voz de Deus, ouvem a promessa de Deus, ouvem as profecias, ouvem o Espírito Santo falar em seus corações, dizendo o que ele vai fazer, e há pessoas que não acreditam. Muitas vezes o tempo passa, décadas de espera, e pessoas desistem de esperar nas promessas de Deus. Mas nós lemos aqui Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quando Deus diz, haja, quando Deus diz, vou fazer, Ele cumpre. Ele realiza. Ele é fiel. Mas o que nós queremos chegar? Queremos chegar que existem pessoas que Jesus não tem crédito com Ele. E Jesus, Ele procura na nossa vida confiança, convicção, certeza das promessas de Deus. E nós não podemos viver uma vida vacilante. Devemos acreditar, devemos confiar. Existem pessoas que estão sofrendo com um parente, um esposo, muitas vezes a esposa, um filho, um patrão, um irmão na igreja. E existem pessoas que querem desistir de tudo porque não suportam mais o tempo de espera. Já esperaram tanto tempo que Deus prometera que ia realizar, ia mudar e não aconteceu ainda. Então, desta forma, desiste. Jesus deixa de ter crédito, deixa de esperar. Uma certa vez, estava em uma grande luta, em uma grande tribulação na vida, cansado da dificuldade, cansado da perseguição, das provas. E um certo dia, me cansei com as lutas e tive a falta de sabedoria de dizer para Deus, Senhor, eu não quero ser mais cristão. Eu não quero ser mais crente porque a minha vida é um sofrimento, é uma agonia, é um lamento. Tanto tempo de espera, o Senhor não muda. Tantas promessas que não se realizam. Por que, Senhor? Então eu quero desistir de ser crente. Aí, por misericórdia, Jesus falou comigo. Ele falou assim, você vai desistir de esperar em mim? Aí ele me disse assim, pega a minha palavra e me diga, me mostre onde eu prometi e não cumpri. Onde eu falei e não aconteceu.
Sabe uma coisa? Quem conhece Bíblia, conhece Jesus. Quem conhece Jesus pelas Escrituras, ele sabe que Jesus não falha. Quem conhece Jesus pelos testemunhos da palavra, tem certeza, crente que é solidificado, baseado na rocha que é Cristo, que cresceu na graça e no conhecimento, ele tem convicção que Deus é fiel. Mas quando há uma falta de conhecimento bíblico, quando se há uma falta de experiências na vida, se há, sabe o quê? Desistência, murmurações, pessoas que vão para o mundo, deixam Jesus por causa das dificuldades. Mas o que está faltando é conhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus falou que ele tem pouco limite na vida de muita gente. Quando nós desistimos, quando nós nos cansamos de esperar, é sinal de que não acreditamos mais nas promessas de Deus. Mas deixa eu falar aqui, neste dia, diante da palavra de Deus, Jesus é fiel. Jesus nunca falhou. Jesus nunca vai falhar. Se ele te prometeu, espera nele, acredita nele, confia nele, espera nele, descansa nele, louva o nome dele, um hino de gratidão. Nas orações devem ser orações de gratidão, não de reclamação, não de lamento, porque quando Jesus fala, é motivo de nós dormirmos em paz. Quando Jesus fala, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo falando conosco, quando Jesus faz promessas, é motivo de alegria. Mas muitas vezes nos deparamos como Marta e Maria, porque Jesus lhe disse que a doença de Lázaro não era para a morte, era para que o nome do Senhor fosse glorificado. E Marta e Maria não entenderam. A situação de Lázaro, que adoeceu, que Marta mandou avisar a Jesus, parecia que foi desconsiderada por Cristo. Porque ao invés de Jesus chegar logo, nós conhecemos bem a história, no livro de João, capítulo 11, relata que quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto, enterrado, sepultado. Aí nós ficamos a pensar, imagina a situação de fazer a cerimônia fúnebre, aquela despedida, aquele choro, aquele sentimento de perda, aquela tristeza no coração, enterrar um parente, o qual Jesus tinha dito que não iria morrer. Mas como é que Jesus disse que não iria morrer e Lázaro morreu? Muitos de nós ficamos na mesma situação. Tem coisa que Jesus disse que não ia acontecer, mas acontece. Tem coisa que Jesus fala, eu vou mudar, mas não mudou ainda. Assim era a situação de Marta e de Maria. Imagina o caminho até o sepulcro de Lázaro, chorando. Imagina ter que deixar ele lá, ter que pôr a pedra no sepulcro de Lázaro, tudo isso. Mas e cadê Jesus? Só que o plano de Jesus era muito maior do que os pensamentos de Marta e de Maria. O livro de Isaías 55, versículo 8 e 9, está dizendo que os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Está dizendo que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Quando Jesus ele está realizando alguma coisa que parece que não vai mudar, é porque ele tem um projeto muito maior do que o que nós pensamos. E Jesus falou em meu coração dizendo que se Marta e Maria confiassem na promessa de Jesus, na palavra que ele disse, ela enterraria Lázaro cantando, iria ao sepulcro cantando, voltaria do sepulcro cantando, e diria aí a Jesus que Jesus é bom, e louvaria hino de gratidão, assim como nós devemos fazer, assim como você deve fazer. Está difícil? Canta hino de louvores a Deus. Jesus, ele cuida. Jesus é fiel. Se ele prometeu, ele vai realizar. Imagina quando Jesus chegou na cidade de Betânia, na aldeia de Betânia, que Marta enxergou Jesus e falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, reclamando com Jesus, sem entender nada, se achando cheia da razão, querendo encontrar erros em Jesus, defeito em Jesus, querer culpar Jesus. Jesus não falha, ele é perfeito. Se ele ainda não chegou, mas ele está vindo aí. Jesus está vindo a caminho, porque a palavra dele ele honra. A palavra dele é fiel.
Ele não deixa cair por terra nenhuma palavra dele. Mas uma coisa que ele quer é encontrar em nossos corações crédito. Quando Jesus passa o cartão de crédito dele, que é a palavra dele, ele diz que vai realizar, pode deixar ele digitar a senha e pode aprovar o limite que ele precisar para realizar. Qual é o limite que ele precisa? Ele precisa de confiança. Ele precisa de crédito. Ele precisa de certeza. Ele precisa de fé. Ele precisa de ousadia em nossas vidas para que aconteça as promessas dele. Mas lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que nós podemos agradar a Deus? Como é que nós podemos esperar as promessas de Deus sem fé? Precisamos ter fé. Fé é confiança, obediência, ousadia e atitude. A fé não é mágica. A fé é prática. A fé é atitude. A fé é confiança. A fé é certeza. Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. É a prova daquilo que nós esperávamos. Realiza-se, a promessa de Deus se realiza. Mas é preciso fé. É preciso confiança. É preciso conhecer a Cristo, porque Ele não falha. E quando Jesus perguntou a Marta onde estaria, onde estava Lázaro, onde o sepultaram, Marta levou Jesus até o sepulcro de Lázaro. E quando Jesus falou, tirem a pedra, sabe o que Marta falou para Jesus? Senhor, tem mais jeito não, Senhor. Já cheira mal. 4 dias de morto. Não tem mais esperança não, não tem como. Esta é a fé que Jesus tem visto em muitos corações. Não tem mais jeito. Não adianta. Não precisa fazer mais nada, eu já desisti. Mas Jesus disse, sabe o que ele disse? A palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia. Antes, ela realizará o propósito pela qual eu enviei. O que eu disse vai acontecer. Só que Jesus tem o tempo dele. Jesus tem a hora dele. Jesus tem a forma de fazer. Ou nós confiamos, ou nós confiamos. No Cristo que não falha. No Cristo que é fiel. No Cristo que cumpre com as suas palavras. No Cristo que tem todo o poder. Precisamos crer. Precisamos de certeza. Precisamos de ousadia. Precisamos de atitude. Precisamos de confiança. Precisamos de obediência. Precisamos de convicção. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos conhecer a Cristo para poder dormir em paz, mesmo diante de situações difíceis. Me faz lembrar uma certa experiência que eu passei. Me deparei uma certa vez diante de um desafio. E Jesus, ele falou ao meu coração algo que eu precisei acreditar. Certa vez, eu fui a São Paulo. Chegando a São Paulo, fui trabalhar com meu irmão. Meu irmão tinha uma loja. E ali, trabalhando, me surgiu uma oportunidade. Em frente à loja, do outro lado da rua, tinha um irmão que tinha uma banca de marreteiro, de camelô. E eu estava observando aquela banca, um movimento muito bom. E daí o irmão me chamou e me fez uma proposta. Quer comprar a minha banca? Todo mundo desejaria um ponto estratégico, um lugar muito bom, bom para se trabalhar, rua principal do comércio. Mas eu sabia que havia uma lei que as bancas dos camelôs, dos marreteiros, o licenciado, o dono da banca, não poderia nem vender nem alugar. Porque se alugasse, se a prefeitura soubesse, perderia. E se vendesse, quem comprasse perderia. Mas a proposta que me havia sido feita era para me comprar. E o valor muito alto na época. Eu pensei comigo, eu não vou fazer um negócio desse porque eu não vou arriscar tanto dinheiro num negócio arriscado. Mas eu falei para o irmão, me espera até amanhã, porque eu vou orar, vou falar com Jesus, vou falar com Cristo que eu conheço.
o Cristo que é fiel, o Cristo que não falha, que manda em tudo. Aí eu conversei com Jesus. Jesus falou comigo assim: compre a banca. Aí me subiu uma fé viva. Mas no mesmo instante me nasceu, brotou em meu coração um temor, uma insegurança. Eu pensei comigo: eu vou colocar tanto dinheiro no negócio que tem risco de perca. Mas aí Jesus falou comigo assim, eu disse para Jesus, Senhor, há uma ordem na prefeitura que quem comprar ou quem alugar perde. O dono perde, quem comprar perde, se alugar perde. E é arriscado, muito dinheiro no comércio, arriscado. Aí Jesus, sabe o que Jesus me falou? Ele falou assim: os homens criaram as leis, mas eu criei os homens. Eu mando no homem, eu mando na polícia, eu mando no presidente, eu mando no rei, eu mando na lei da constituinte, eu mando nas autoridades constituídas, eu mando em tudo. Tudo está no meu controle. Eu criei, eu acreditei. Ele falou: compre. Confiando em Jesus, o Jesus Todo-Poderoso, que manda em tudo, que pode tudo, que criou tudo, nada escapa do seu controle. Conversando com Jesus, ele me disse para mim comprar. Quando eu decidi comprar, falei com o irmão, dei o dinheiro para o irmão e comecei a trabalhar. Na hora que eu compro, na rua passava uns fiscais da prefeitura, observando os licenciados. Dono da banca, não podia ter pessoas sem licença. E naquele momento que eu comprei, na mesma semana, foram trocados todos os fiscais e vieram fiscais novos. Então daí eu fiquei tranquilo. Eu digo, os fiscais não me conhecem, né? Os fiscais novos, eles estão me vendo aqui. Trabalhei um bom tempo, um bocado de ano. Quando chega um certo dia, chega um fiscal na minha banca, dizendo: deixa eu ver a sua licença. Quando ele pegou a licença, ele olhou, leu o nome do licenciado e perguntou se era eu, o licenciado. Na hora, para responder, eu pensei comigo: se eu disser que não sou, ele vai ser descoberto. E se eu disser que sou, eu vou estar mentindo. E crente, para ser abençoado, não precisa de mentira. O crente que confia em Jesus não precisa de arrumadinho, não precisa de disfarce, não precisa de tirar vantagem em cima de ninguém. O crente que anda por fé, que Jesus tem crédito com ele tem que ser verdadeiro, porque Deus não habita, nem Deus coopera onde há mentira. Onde há mentira, Jesus sai. Onde há liderança do homem, não deixa Jesus governar. E quando nós deixamos Jesus no controle, tudo é diferente. E o fiscal, eu disse que não sou eu, o licenciado. Ele falou: mas como pode? Eu passo aqui tanto tempo, só vejo você. Eu não vejo outra pessoa aqui. Cadê o licenciado? Eu digo: ele não está. Ele falou assim: eu tenho 3 dias para resolver esse problema. Eu vou vir aqui 3 dias seguidos. Vou vir no primeiro dia e vou dar uma multa se o licenciado não estiver aqui. No segundo dia, quando eu vier, eu vou dar outra multa se o licenciado não estiver. E no terceiro dia, eu vou dar outra multa, vou cancelar a licença, vou levar a banca com mercadoria e tudo, e perder o ponto e perder a mercadoria. Mas crente, irmão, que confia em Jesus, ele aceita o desafio. O Cristo que tudo pode, o Cristo que é dono do céu, dono da terra, manda no inferno, manda no homem, manda no gigante, faz menino matar gigante, faz o mar vermelho se abrir, é o Deus do impossível. O Deus que opera como quer, do jeito que quer, na hora que quer, e nós, crentes, devemos confiar. E quando nós confiamos, aí vem um desafio. Ele prova a nossa fé até o último instante, até saber, até ver onde nós vamos na confiança com Ele. E eu confesso que o fiscal falou aquilo e disse: amanhã estarei aqui. Mas cheio de fé, eu disse comigo mesmo e disse para Jesus: eu digo, eu creio, Senhor, que o Senhor não vai deixar o fiscal vir aqui amanhã.
Porque foi o Senhor quem deu a banca. Foi o Senhor quem mandou comprar a banca. E eu não vou temer o homem, não vou temer as ameaças, porque o Senhor está comigo. E amanhã o fiscal não vai estar aqui. Só que eu confiei, eu acreditei, eu dependi e fui ousado. No outro dia eu montei a banca. Quando deu mais ou menos 11 horas da manhã, quem chega na minha banca? O fiscal. Ao chegar lá, o fiscal, ele perguntou pelo licenciado, eu disse que ele não estava. Ele pediu a licença, preencheu os dados e mandou que eu assinasse. Eu assinei e ele me conscientizou mais uma vez. É um salário mínimo o valor da multa. Sem problema, ele foi embora. Eu pensei comigo que isso aí é uma prova. E Jesus não vai deixar ele voltar aqui amanhã. Então o que vai acontecer? Eu não vou temer. Jesus está comigo. Jesus, ele garante a vitória. Jesus, ele dá a vitória para quem confia. Só que tem uma coisa. Talvez você esteja sendo provado. Talvez você esteja passando por uma dificuldade porque confiou em Jesus. Mas o que eu quero te dizer, continua confiando, porque ele não falha. Ele está vendo tudo. Existem situações que as pessoas transmitem um sorriso, uma alegria, muitas vezes está fazendo a obra com um semblante tão feliz, mas por dentro só Jesus conhece. E Jesus sabe o que Jesus quer? É uma alegria verdadeira. Jesus quer uma alegria não disfarçada. E quem confia em Jesus anda de cabeça erguida, confiando nele, na provisão dele, no socorro dele. Salmos 46 está dizendo que Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está presente, ele está vendo. Só que ele quer ver até onde nós vamos. A nossa fé, a nossa confiança nele é testada, é provada como ouro no fogo. Como fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Está dizendo aqui. Diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé é provada como ouro no fogo. E fiz uma pesquisa para descobrir a temperatura do ouro, que ele é provado, ele é tratado, ele é refinado, é de 1000 a 1600 graus de temperatura, para que se queime o ferro, para que se queime o cobre, para que se queime a prata, para que os minérios que não são ouro, eles derretem numa temperatura muito alta. Mas só o que permanece é só o ouro. Crente que é ouro, crente que tem fé. Crente que é duvidoso, ele desiste. Crente que é covarde, ele corre. Crente que não confia, ele se desespera. Mas o ouro, ele permanece no fogo. E não some. Então, Deus, ele prova a nossa fé. E no segundo dia, montei a banca mais uma vez. Quando estou bem tranquilo lá, crendo que Jesus não ia deixar o fiscal vir, quando eu menos espero, chega o fiscal. O fiscal chegou, pediu licença, perguntou pelo licenciado, e eu disse que ele não estava. Ele deu outra multa, assinei de novo 2 multas. Aí eu pensei comigo, digo, do jeito que está acontecendo, Jesus, ele me deixou só. A fé foi embora. A confiança foi embora. A convicção foi embora também. Sabe o que veio quando saiu a fé, a confiança? Veio o desespero e uma necessidade de fazer alguma coisa. Pensei comigo, já 2 dias que Jesus deixou, aí eu pensei comigo, mas cadê Jesus que garante a vitória? Cadê Jesus que não deixa ninguém só? Eu confiei, eu comprei porque ele me garantiu. Ele me disse que garantia. Não ia ter prejuízo. E daí, eu digo, eu vou pensar, fazer o seguinte, já que Jesus não está aqui, não está me protegendo, eu vou ter que fazer alguma coisa. Vou na casa do licenciado, conto a história a ele, ele com certeza vai estar aqui amanhã. E assim eu fiz, anoiteceu, fui na casa dele, contei a história a ele crente. Ele falou comigo assim, se preocupa não, que eu vou estar lá amanhã. Pode abrir a banca normal, que nós vamos almoçar junto. Eu digo, tá certo. No outro dia, fui para casa, dormi a noite tranquilo, confiando na palavra do homem.
já tinha deixado de confiar na palavra de Jesus. Ele tinha deixado, ele tinha me decepcionado, já estava me achando só. Eu estava me achando ali abandonado. Cadê Jesus que não chega? Vou perder o dinheiro, vou perder o ponto, vou perder a mercadoria. E Jesus não vem fazer nada. Talvez você esteja pensando a mesma coisa, que Jesus não vai vir. Mas escuta até o final que você verá que Jesus é fiel e não pode negar a si mesmo. Quando fui para casa, amanheceu o dia, no terceiro dia, que o fiscal prometera de voltar lá, multar, levar a banca, levar a mercadoria e cancelar o ponto. O licenciado havia falado que ele estaria lá comigo. Confiando na palavra dele, montei a banca no outro dia. Trabalhando tranquilo, esperando o licenciado chegar. Deu 10 horas da manhã, deu 11 horas e o licenciado não veio. De 11 para meio-dia, que eu olho no começo da rua, que dava para ver a rua longa, lá vem o fiscal. E naquele momento eu disse, fiquei agoniado. A minha banca era a penúltima. Tinha a última, a penúltima que era minha, e tinha a antepenúltima, de uma irmã. E eu fiquei agoniado. Lá, o fiscal vindo em direção à minha banca, eu consciente do que estava para acontecer, ia perder tudo, fiquei decepcionado, fiquei agoniado. Aí fui até a banca da irmã. Quando eu vou na banca da irmã, que eu volto reclamando com a vida, reclamando com a sorte, reclamando do que eu fiz, eu pensei comigo na hora. Eu disse, esse negócio de crer não funciona. Como é que você compra um negócio proibido? Eu havia esquecido que Jesus ele manda em tudo. E quando nós esquecemos que Jesus manda em tudo, vem o desespero, vem o choro, vem o lamento, vem a sensação de perdas. Mas quem confia em Jesus não se abala. Salmo 125, versículo 1. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que esperam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O livro de Isaías 64, versículo 4 diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando, Ele está planejando, Ele está realizando, Ele está tocando em corações, que muitas vezes nós olhamos e dizemos o quê? Não tem mais jeito, não tem jeito, Deus não vai mudar. E vou dizer para você, quando Jesus tem plano, nós estamos enganados em pensar desta maneira. E lá vem um fiscal em minha direção. Quando eu vou na banca da irmã, pela segunda vez que eu volto, eu pude contemplar ao lado da minha banca um homem em pé, desta posição, parecendo um soldado. Quando eu quis ver, eu não vi mais. Sumiu. Aí eu fiquei pensando comigo, eu digo, Senhor, meu Deus, eu vi alguém aqui. Eu vi alguém aqui. E se eu contar para alguém, vai dizer que eu estou vendo coisa demais. Sabe o que eu ouvi naquele momento que eu estava conversando com Jesus, dizendo a ele que eu tinha visto uma pessoa ali, um homem ali? Jesus falou comigo assim, Antônio, o licenciado não veio. Mas deixa eu te falar, Antônio, eu estou aqui. Sabe por que eu estou aqui, Antônio? Porque eu não posso falhar. Porque eu cumpro com as minhas promessas. Porque eu falo e eu honro com o que eu falo. Aquilo que eu disse, Antônio, que eu mando no homem, mando na polícia, mando nas autoridades, eu mando em tudo. Confesso que isso me nasceu uma alegria. A fé foi renovada e lá vem o fiscal em minha direção. Quando o fiscal chegou perto da minha banca, na banca do rapaz, a primeira banca da rua, ele parou lá, pegou a licença, ele passou perto da irmã, pegou a licença, passou na minha, foi até a banca do rapaz, pegou a licença. E lá vem ele voltando em direção à minha banca. Quando ele veio passar na frente da minha banca, ele passou por trás e foi embora. E passei lá uns 2 anos lá e o fiscal não apareceu nunca mais. Sabe por quê? Porque Jesus é fiel. Sabe por quê? Porque Jesus não pode falhar. Sabe por quê? Porque a palavra que sai da boca dele, ele cumpre, ele honra, ele
Ele faz acontecer, ela tem que acontecer. Ele disse que vai acontecer e vai acontecer. Agora ele precisa encontrar crédito em nossas vidas. Tive que renovar a licença, que renova todo ano, renovava a licença. E fui atrás do licenciado, contei a ele a história. Ele falou, não se preocupa não que eu vou. E nós fomos lá na prefeitura para renovar a licença. Quando chegamos lá, tinha que pagar uma taxa. E eu já esperava a cobrança das 2 multas que eu tinha assinado. Quando preencheram os papéis lá, que foi paga a taxa, eu disse, olha, tem 2 multas a ser paga. 2 salários mínimos. E daí, eles puxaram no computador, pegaram o nome do licenciado, o número da licença, e procuraram no computador, não acharam multa nenhuma. Sabe o que ele me disse? Não existe multa. Aí eu fiquei pensando, digo, Senhor, o que aconteceu? Quem era aquele fiscal? E aquelas multas? O que aconteceu? Sabe o que Jesus falou? Eu estava provando a tua fé. Você não fala que confia em mim? Você não fala que acredita em mim? Você não fala que eu sou o Deus do impossível? Eu quero que você creia no coração, não é na boca. Eu quero que você passe pelo que passar. Eu estava testando a tua fé. Eu queria ver a confiança que você tem em mim. Eu queria ver se você ia mentir. Eu queria ver se você ia desistir. Eu queria ver se você ia desacreditar de mim. Eu queria ver se você ia murmurar, blasfemar, reclamar. Jesus não falha. Jesus não pode falhar. Eu não sei o tempo que você espera, mas deixa eu te falar. Continua esperando. Continua acreditando. Jesus é fiel. Eu já vi muitas pessoas fazendo promessas e não cumpriram. Eu vi pessoas no casamento fazendo promessa de ser fiel até a morte e não foram fiéis. Eu vi patrão prometer algo e não realizar. Eu vi pai e mãe prometer algo para o filho e não cumprir. Eu já vi filho prometer alguma coisa para os pais e não cumprir. Já vi crente dar a sua palavra e não cumprir. Mas uma coisa que eu nunca vi, nem ninguém nunca viu, foi Jesus falhar. Foi Jesus não honrar com a sua palavra, com a sua promessa. Espera, acredita, porque Ele é fiel. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Temos um contato pelo Zap 081 98323 1624. Damos palestras nas igrejas. Que Deus abençoe, no nome de Jesus.